Então é isso, né? Das leituras dessa parte, pelo menos. As nossas leituras de É janeiro. isso, é isso. Agora, isso para vocês do YouTube. A gente vai comentar a partir de agora todas as leituras do mês. 5 volumes de Hajime no Ippo. Vão ficar disponíveis para membros. Então, se você tiver interesse, assina aí, R$ 2. Além, né, de várias outras coisas que tem, livro do Araki, Kagura Bashi, você também pode ouvir a gente comentando Hajime no Ippo de 5 em 5 volumes. Leituras do mês de janeiro, no caso. Começa você, com qual você quer começar? Tá, eu tenho um que eu gostei bastante e um que foi muito frustrante. Qual que você prefere primeiro? Vamos lá, dando um contexto. Esse é um mangá que eu nem sabia que tinha sido publicado aqui no Brasil, na verdade. Mas aí era tipo dia 5, dia 6 de janeiro. Eu abri a Amazon e ele tava R$ 10. Falei, pô, Aquela promoção maluca da Amazon, né? sim. Por R$ 10 dá pra pagar um mangá mal editado da New Pop, né? Hum? E isso era tudo que eu sabia. Eu gostava da arte, da capa, e eu comprei porque tava barato. E qual que é a história? Essa é a história desses dois personagens, que é a Yuri e o Shihiro. Eles vivem no nosso tempo, até que de repente aparecem uns monstrões gigantes, aparentemente alienígenas, e levam eles para um planeta que a gente não sabe se tem mais alguém habitando esse planeta. Então ele é uma história de ficção científica com bastante suspense. E eu não sabia também quem era o autor, porque eu não reconheci pelo nome. Mas Misaki Takamatsu é a autora de Skip and Loafer. É o primeiro trabalho dela como autora. Olha só! Pois é. E Pô, aí a New Pop conseguiu perder Skip and Loafer depois de lançar o mangá anterior da autora. me dá esse mangá, guerreiro. Não, Você nem gosta! fato. Mas eu paguei R$ 10, né? Então, e aí qual que é a parada? Eu Tem coisas que eu gosto, né? Ele não é um verdadeiro desastre. Eu acho que isso talvez me incomode mais, porque, como eu disse, foi uma experiência frustrante. Começando pelo que eu gosto muito do trabalho dela de cenários, trabalho dela de mostrar esse planeta novo com umas plantas bizarras, porque ele é um mangá muito focado em plantas bizarras. Eu acho É que ela é o. bastante. Você sabe que tá começando aí o Planta Trio, né? Ah, Tá saindo um mangá novo da Jump agora, que é Planta. Tem o Full ah. Night. Mas o Citar. mangá novo da Jump não é da planta. Não é planta? Não é o cara planta? Tem uma, tem uma planta, mas não é só planta. Ah, Ele é mais um parasite. entendi. Tá, então esse pode entrar no planta. E o terceiro que falaram também, que era de planta também. Continua, por favor. Perdão por ter. Então, e aí eu gosto dessa ambientação dela encontrando e se relacionando com esse cara que ele é bem pessimista. Ele é aparentemente um médico ou doutor, e também, então ele tem seus 30 e poucos anos, enquanto ela é uma colegial ainda e tudo mais. E aí ele já tá muito, porra, a sociedade, vivemos uma sociedade. E enquanto ela ainda tem muita esperança pelo futuro, eu acho que o mangá ainda, às vezes ele tem mais texto do que ele deveria, tem muitas cenas que a arte já te passa tudo que você precisa, mas isso não impede ele de escrever exatamente o que está desenhado no quadro. Que é normal, especialmente num autor iniciante que está começando agora. E, assim, é engraçado, inclusive, eu não posso falar ela falando quando ela estava completamente insegura, porque tudo que ela tinha feito até esse mangá era basicamente fanzine, então ela estava bastante insegura com o próprio trabalho. Mas aí a história. O primeiro problema pra mim dela é que ela tem só um volume, enquanto ela claramente precisava de mais do que isso. Na metade do volume, ele vai dar um grande twist de revelações bombásticas que, além de ser um twist que estraga muito da relação desses personagens, também é um twist que precisava de muito mais, assim. Ele é um twist abrupto e resolve a questão imediata, assim, mas fica tipo, tá,
Mas eu precisava de mais estofo para chegar nesse ponto aqui. E para mim esse é o grande problema. E o outro problema é que eu acho que tematicamente o ponto que ela quer chegar é um ponto que não tava ali até o twist vir. E aí quando o twist vem é o Outras Sociedades Alienígenas 101. É a coisa mais básica e rasteira do mundo. E, porra, eu já vi em 1 milhão de lugares o ponto final desse mangá. Na maioria dos lugares, melhor do que esse mangá conclui. Só de você descrever, eu já imagino qual que é o ponto final desse mangá. Pois é. Então. É meio. Eu acho o final meio tosco, assim. Mas. E aí foi engraçado, porque eu terminei e eu fiquei tipo, porra. O meu mangá que eu leio no ano. E desse autor que eu não sei quem é, mas pô, desenha muito bem. Aí eu abri o Anibist e descobri que era a autora de Skip and Loaf. E ela consegue fazer muito bem relações de personagens. Ela não é boa de sci-fi. Ela decidiu fazer um mangá Slice of Life na sequência. Acho que faz sentido. Inclusive, falamos aqui várias vezes, mas o excepcional mangá Skip and Loafer. Eu vou ler porque eu gosto muito do trabalho dela no Skip and Loafer, provavelmente, mas não me interessa muito. Talvez mais pra conhecer, né, de onde ela veio. Uhum. Até a arte tá muito diferente aqui. Isso sim, sim. É isso de Arca dos Canários? É isso, a edição da New Pop tá uma edição da New Pop. Aqueles tanco tamanho padrão, né, com... Ele é um pouquinho menorzinho. Ok. Erros, muitos erros? Tem. Mas por 10 reais. Por 10 reais. 10 reais tá por ótimo. 40 reais, que é o preço de capa? Não. O preço de capa dessa porra é 40 reais? Sim. Quando que ele foi lançado? Ano passado. Caralho. Foi lançado em outubro do ano passado. Cacete. Porra, Deus abençoe a E ele é Anipop. 43 reais. Porra, Deus abençoe a Anipop, viu? Enfim. Posso começar? Pode. Porque eu vou falar de um mangá que eu acho que já faz 3 meses seguidos falando dele. Que é o Dungeon Mesh. Eu estou lendo o Dungeon Mesh, né? Era um mangá que, igual eu falei quando a gente comentou algumas outras vezes, sempre me interessou. Eu sempre senti que eu tinha uma dívida com ele, porque é um mangá que parecia que eu ia gostar muito. Agora com o hype do anime, né? Que aparentemente está muito bem feito. Eu só vi o primeiro episódio e gostei do primeiro episódio. Mas eu não tô com um saco pra ver anime, sinceramente. Então, vamos pelo mangá, né? Que é o que interessou pra começar a conversa. Eu li 30 capítulos, que é o que eu acho, pelo que eu tô vendo aí, tipo, o que acontece em cada semana. Eu acho que é onde eles vão terminar essa temporada. Mas é um ponto que eu acho que é interessante de comentar já. Porque ele parece muito um fim de um prólogo, digamos. Ele parece muito de uma primeira etapa desse mangá para quando ele vai expandir realmente. Uhum. Dando uma passada muito por cima pro Dungeon Mesh, porque como eu disse, a gente já falou dele aqui algumas vezes. É a história dessa dungeon, né? Dessa grande caverna. E tem vários aventureiros tentando encontrar o tesouro dela. E conforme eles vão descendo, a caverna vai ficando mais variada. Tem vários monstros, tem muita gente que se trabalho da pessoa é se aventurar na caverna, porque eles pegam espólios, eles voltam. E a história segue uma party de aventureiros, que é o Laios, a Marcília e o Senshi, indo atrás da irmã do Laios, que foi devorada por um dragão. E aí ele vai atrás do dragão para recuperar a irmã dele. Mas o catch do mangá, né, o negócio do mangá, é que eles são muito pobres, eles estão sem dinheiro. Então o que eles decidem fazer é ir descendo a dungeon conforme eles vão matando, comendo monstros. Jantando os monstrinhos. Jantando os monstros. Vivendo do que a vida dá. Exatamente. Pra começar, né, tipo, eu acho que chama mais atenção e é o que mais me interessa nesse mangá, é que o world building dele é muito bem feito e é muito, muito atencioso com os detalhes, né? Ele
expande até mais do que ele poderia, porque na descrição ele parece só um mangazinho de aventura, né? Mas ele constrói muita coisa em volta. Ela explica todos os ecossistemas que existem em torno dessa dungeon, como essa dungeon afeta a sociedade em volta, né? As particularidades dela, as particularidades de cada andar. E, obviamente, principalmente, né, as particularidades de você comer um monstro, né? Quando eles matam um bicho, tem o Senshi, que é meio que o chefe da party, e explica certinho. Não, a gente tem que matar aqui, cortar aqui, porque aí a gente consegue fazer isso com ele. Então é um mangá que ele é muito fascinante de ler. Quanto mais você vai descobrindo coisas... Você não acha que a explicação dos pratos é tipo só um sabor extra? É um sabor extra, né? Eu acho que eles podiam explicar porque que eles estão descendo a dungeon. Tá? Essa parte ficou meio jogada. Mas enfim. Um sentimento de urgência? Mas não é pra resgatar a irmã? Então. Sim, eles estão descendo a dungeon. Mas, de novo, é um trabalho muito meticuloso. Ele é um mangá que, neste aspecto específico de imaginar como é que seria descer uma dungeon, ele tenta manter um mínimo pé no chão ali. Então, descer a dungeon não é só você ir passando pelos andares, sabe? Essa é uma dungeon gigantesca que tem muitos obstáculos no meio do caminho. Então é questão de, assim, pelo que o mangá retrata, semanas que passam enquanto eles ficam em um andar. Porque é muito trabalho, né, pra ir passando. Até porque a party deles é uma party muito sem recursos o tempo todo, né? Ele é um mangá que ele não usa muito de coisas que ele poderia usar, né? E que pra mim é melhor que ele não use. Como, por exemplo, você tem a Marcille, que é a maga, né? A elfa, que usa magias. Todas as magias dela são muito bem explicadas e todas as magias dela você realmente sente que não é como se ela pudesse ficar usando o tempo todo, né? E não é como se toda a magia dela fosse útil. Porque não é, sabe? Ela é uma maga muito hábil pra batalha, mas para o resto das coisas, nem tanto, sabe? É uma party bem setada ali, você tem o personagem principal, que é o guerreiro, você tem a maga, que dá um dano mágico. Você tem o tio Chuck, que ele é meio que um ladrão barra ladino, que ele detecta as armadilhas e ele é o ponto de razão da party. E você tem o Senshi, que é o anão, que é a pessoa que geograficamente ali vai guiando eles, porque ele conhece basicamente todo o canto dessa dungeon. E, de novo, assim, é muito gostoso de ler, porque ele vai te puxando, assim. Ele não é um mangá com um senso de urgência, porque eu acho que a proposta dele não é ele exatamente ser um senso de urgência, né? A menina é um MacGuffin. Eles explicam logo cedo que, pô, o dragão ele hiberna, né? Então a gente tem um tempinho até chegar, porque quando ele hiberna, o sistema digestivo dele funciona mais lento. E a partir daí vai ser, né, vários pequenos causos deles indo, passando, conhecendo pessoas, geralmente, matando monstros, saindo de situações, comendo os monstros, né? Até que no final ali desses 30 capítulos existe um twist que pra mim claramente é feito pra expandir cada vez mais essa história. Porque eu sei que ele é um mangá que ele não vai ficar só nessa jornada deles de recuperar a irmã, pelo menos não da maneira como ele se apresenta logo de... Ele é muito bom, ele é muito, muito bom. A arte dele é maravilhosa, eu gosto muito. Eu gosto muito da autora, né, a Yoko Kui. Yoko Kui, né, que ela tem uma outra compilação de one-shots que eu gostava bastante, que é o Seven Little Sons of the Dragon. São 7 historinhas e o conceito delas é histórias do cotidiano caso existisse um elemento mágico. Ela dá muita atenção, assim, pra... O que pega nesse mangá realmente é a atenção que ela dá pros detalhes e principalmente como o senso de progressão dele parece muito orgânico. Então eles encontram uma pessoa aqui, essa pessoa ela vai voltar lá pra frente, porque ela não quer exatamente só tratar como se fosse um encontro da semana.
Porque esses personagens eles estão vivos dentro dessa dungeon, né? Ela trata essa dungeon como um organismo vivo que onde esses personagens habitam. Então um personagem aparece aqui, ele pode aparecer lá na frente. Quando você vê eles matando um bicho, no capítulo seguinte eles podem mencionar: ah, a gente ainda tem um resto do bicho lá pra gente cozinhar, sabe? Várias coisinhas que parecem de início, que são só o capítulo episódio da semana, o capítulo episódico da semana, ela vai resgatando depois pra dar um senso de vida, né, para essa história e para essa dungeon. E é uma dungeon muito fascinante. A dungeon em si, ela é muito fascinante. Como a sociedade se moldou em volta dela, como você tem andares da dungeon que tem, sabe, um pátio com lojas, por exemplo, né? Porque é uma coisa que faz absoluto sentido. Se as pessoas, elas tem gente que trabalha descendo essa dungeon, faz muito sentido você ter, né, mercadores ali. Tem um aspecto muito Uhum. interessante que, né, ainda não foi aprofundado com tanto tempo, mas eu imagino que vai ser um aspecto central daqui pra frente, que é a questão de que quando você morre na dungeon, você pode ressuscitar. Então o seu corpo, ele morre, mas a sua alma, ela fica presa e ela vai se esvaindo aos poucos. Então se você morre, pode chegar alguém pra te ressuscitar, né? E não só uma referência a um sistema de RPG, sim, como também é um aspecto muito importante para várias das discussões que ele tem, né? Eu imagino que vai ser um aspecto ainda mais importante para as discussões que ele vai ter daqui para frente, né? Uhum. Então, assim, é absolutamente fascinante tudo que envolve a dungeon para mim, todos os biomas dela, toda vez que eles entram num lugar diferente ou toda vez que eles vão sair para um andar, eu sempre fico, pô, mas o que será que vai ter, né? Porque a Ryoko Kui, ela é uma autora absolutamente criativa. O que ela consegue fazer, ela vai além, ela pega muitos tropos já existentes, né, de histórias de fantasia e tudo mais, mas ela consegue ir além de vários deles, inserindo ali uma aura de organicidade para a história que é muito bom. Tempero. Tempero ali, um temperinho, né? Fazendo aí a metáfora culinária, um tempero muito gostoso. Eu gosto de personagens, principalmente, também. Eu vejo muita gente falando que a Marcília é chata, eu não acho a Marcília chata de jeito nenhum. Eu acho ela uma Eu personagem adoro a muito, Marcele. muito divertida. Muito Toda divertida. vez que ela vai ter que comer um prato, porra, perfeita. Então, é uma piada que poderia ficar muito repetitiva, mas não fica. O Tio Chuck é um personagem muito legal também. Eu gosto da piadinha dele, de que ele tem 28 anos, mas como a raça dele é uma raça de anões baixinhos, né? Não exatamente anões baixinhos, mas enfim, é uma raça de baixinhos. É, Hobbits. Hobbits. Hobbits, né? Ele parece muito mais jovem do que ele é. O Senshi é um personagem muito bacana, muito divertido. Muito, muito, muito interessante também. A visão dele de mundo, né? Do natural, de você tirar e dar pra terra. Como ele se aproveita, né? De todos os biomas da dungeon pra fazer as coisas dele. Tem um capítulo muito bom, que é de uns monstros de musgo. E ele cultiva as flores atrás, nas costas. E aí toda vez ele vai lá, ele pega os vegetais, e aí ele planta de novo e ele deixa os monstros lá. E aí os monstros vão, depois ele volta e pega. Muito interessante. Eu não acho o Laios um personagem tão interessante assim. Eu não acho ele tão Que engajante isso? assim. Ele é um fio condutor bom. Ele é absolutamente funcional porque ele precisa fazer. Ele só é o personagem que dos quatro eu me interesso menos de ver. Quem Acontece tem com ele. fome, ele quer merendar. Então, mas ele é o personagem que eu sinto que tem menos. É, tem menos cuidado com as coisas que cercam ele. É um personagem que. A, pelo fato dele ser muito carismático e pelo fato dele ter né, essa excentricidade, a Ryoko Kui, ela meio que deixa ele nisso assim, dando uma pitadinha aqui e ali, né, de traços a mais. Mas no geral ele é o cara que quer comer monstros e que tá atrás da irmã. E fica meio por isso mesmo. Não é um personagem que eu desgosto de forma alguma, mas não é um personagem que, nesse ponto da história, eu diria que eu amo, assim. Gosto muito do Laios. Não sou tão fã assim, não, pra ser bem honesto. Gosto mais até de outros personagens que aparecem um pouco e que provavelmente vão voltar depois, né? Tipo, o Gnomo Rico, que anda com a guerreira, né? Que tava com eles no começo e depois Uhum. volta. Eu acho ele um personagem muito interessante. Muito interessante. Quero ver mais, né?
Mas é isso, assim, eu tô bem animado com Dungeon Mesh, eu vou continuar lendo, até porque o ponto da história que parou é um cliffhanger do cacete. Muito bom, muito bom. E espero que ele continue me entretendo bastante. Tô muito curioso pra conhecer mais dessa dungeon, porque de fato, assim, é um mangá de fantasia que te mostra, né, o que tem de tão legal em histórias de fantasia. É uma coisa que eu sinto que a gente perdeu Sim. um pouco, né? Não só em anime e mangá, mas enfim, é raro hoje em dia você ver, por conta de ultra exposição, você vê uma história que te mostra, tipo, pô, história de fantasia é legal, né? Dungeon Mesh, ele tem esse sentimento muito forte. Pô, história de fantasia é muito legal. Mês que vem, talvez eu traga atualizações de mais capítulos que eu li, ou eu só volto quando eu terminar. Mas excelente mangá. Fato, excelente mangá. E o anime aparentemente tá bom, então se você quiser ir pelo anime, pode ir também. Vamos lá pro seu próximo? Então vamos lá, o meu segundo, que também foi lançado ano passado, mas esse foi no começo do ano, pela Pipoca Nankin. Vamos falar de Confins de um Sonho. Girl's Love. Hum... Pois é, né? Cara, inclusive, já uma reclamação. Porra, a capa é tão mais bonita que a luva, mas é a luva que fica por fora. Porra, muito triste. Ah, eu conheço só a luva. Eu acho a luva bonita. É que mostrou aí no começo do vídeo a capa. Eu gosto mais da capa. Se você falar que a capa é muito mais bonita que a arte interna, eu ia falar, pô, mas tão bonito. Não, eu acho bonita a arte inteira. É, mas basicamente a história da Kyoko e da Mitsu, que são duas grandíssimas amigas. E no começo da história, elas estão ambas com 85 anos. E estamos no distante ano de 2018. E aí elas se reencontram. A Kyoko tá casada. Mas ela já tá com um estado de degeneração, então ela tá esquecendo as coisas. Hum. Só que ela não quer esquecer a relação das duas. E aí o mangá, ele vai ser contado quase de trás pra frente. A gente vai ir voltando no tempo e vendo os encontros e desencontros da Kyoko e da Mitsu no Hum. relacionamento amoroso das duas. É mangá pra chorar. E é mangá pra chorar. E basicamente é uma grande história que no centro tá o romance das duas, que nunca pôde se concretizar de verdade, e todo o entorno é o porquê ele não pôde. Dos aspectos mais específicos da relação das duas, de quem elas são, mas especialmente por causa da sociedade japonesa. E a gente vai voltar até o durante a Segunda Guerra Mundial para ver todos os momentos assim. E é um mangá que ele é bastante ácido com a visão da sociedade. Ele olha para hoje como, porra, hoje tá dando para ter alguma coisa, mas naquela época não tinha como. Mas ao mesmo tempo ele é muito bonito porque ele vai colocar a questão de que uma delas vai levantar de, você preferia ter nascido hoje pra gente conseguir morar junto e ninguém encher o saco? E aí a resposta da outra é, não, mas se eu tivesse nascido hoje eu não seria quem eu era. E nem você seria quem você era. Então seria impossível. E é esse sonho, é esse verdadeiro sonho de um relacionamento que nunca pôde existir por quem elas eram, assim. E é um mangá muito bem construído. As duas personagens são muito bem construídas. Porque ele não para pra falar, tá, essa aqui tá nesse ponto da vida, essa aqui tá nesse ponto da vida. E muitas vezes os saltos não são imediatamente claros. Então você leva umas páginas para entender, tá, a relação delas nesse ponto da vida é essa aqui. Às vezes a relação é nenhuma, elas param de falar. Às vezes uma tem a personalidade muito parecida com a que a outra tem no presente. E, porra, é um mangá muito foda. Eu gosto muito da arte. A autora tem muitas passagens que são mais subjetivas, passando mais pelo que as personagens estão sentindo do que pelo que está acontecendo factualmente. E, porra,
É um mangá que termina com um soco no estômago, mas ele termina com uns 2 capítulos antes, é o maior soco, assim. Que é... Uma delas não quer se separar da outra, porque ela fala: se eu sair e eu casar, eu não vou ter uma vida. Eu vou ser uma dona de casa. E aí todas as passagens que são no futuro, com ela sendo dona de casa, mostram que ela de fato não teve uma vida e ela foi uma dona de casa. Que é isso que se espera de uma mulher japonesa nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e talvez ainda em 2018. Muito foda. Vou ler, me interessei bastante. Só que Muito bom. está no clima. Pô, Esse precisa. Esse precisa. mangá assim precisa estar no clima. Ler um mangá desse, ler um Pokémon assim. É pesado. Sinto que eu vou chorar, guerreiro. Você vai, eu chorei, pô. No final eu tava chorando pra caralho. Porra. A autora fez mais alguma coisa? Ela fez vários, ela é bem conceituada. Ela tá sendo bem conceituada atualmente. Ela não é uma autora com muita estrada ainda. Mas ela tem um outro mangá que foi premiado também. Espero que os Pipoca Nankingers tragam. Beleza. Agora, eu queria deixar só registrado aqui qual o nome da autora. Yumi Sudo. Yumi. Eu falei desse mangá quando a gente comentou as melhores leituras do ano. Mas como esse vídeo acabou não indo ao ar no canal, e eu tive que falar muito por cima, né? Porque, porra, muito mangá pra falar de uma vez. Eu quero comentar sobre Sanda. Até porque anunciaram o fim dele, né? Pra gente não vai ser exatamente o fim agora, porque ele tá uns 6 volumes atrasado nos scans. Sai capítulo toda semana, só tá 6... Antes de você pular, Chega. esse é o mangá mais recente da autora, ele terminou em 2020, então. Depois ela lançou só uns one-shots. Porra! Vamos aí na torcida pra que ela volte. Mas enfim, Sanda, eu quero deixar um aviso aqui, antes de mais nada. Eu acho, na minha opinião, o Sanda ele é um mangá que ele se beneficia muito de você entrar nele sem saber nada sobre ele. O primeiro capítulo, especificamente. Então, se você não conhece, não sabe sobre o que é, não leu, eu recomendo que você, se você estiver na live aqui agora, dá uma mutada até terminar essa parte. Ou se você estiver vendo o vídeo no YouTube, talvez pausa aí, leia o primeiro capítulo e volte pra cá. Porque esse é um daqueles mangás, né? Muito do peso inicial dele tá numa revelação, mas é meio difícil de falar dele sem falar dessa revelação. Quase impossível. É quase impossível. Então, assim, fica a minha dica aí. Se você tem algum interesse, antes de mais nada, esse mangá ele é ótimo, ótimo, ótimo. Eu coloquei ele nos meus mangás favoritos do ano passado. Leio ele toda semana e continuo gostando pra caralho dele. Né? E de então, quem assim, que é, pra galera? Ele é da queridíssima Paru Itagaki, autora de Beastars e de Bota Bota. É um mangá... Especialmente de Bota Bota. Especialmente de Bota Bota. Pra fins de Sanda, é mais especialmente Beastars. Mas... Bota Bota é o mangá mais memorável dela, na minha. Segundo mais memorável, porque eu acho que o Sanda é o melhor mangá dela até agora. Pelo menos até onde eu li, que é o que tem traduzido. Sobre o que é Sanda, vamos lá. Tem um menino, na primeira página do mangá, tem uma menina muito alta e muito magra em cima dele, falando que vai matar ele quando acabar a aula nesse. E aí ele fica, pô, será que ela vai me matar mesmo? Será que ela tava zoando? Será que eu conto pra alguém? Será que eu não conto? Enfim. Deve ser zoeira, né? Deve ser tipo coisa de adolescente, assim. Às vezes ela até gosta de mim. E ela falou que vai me matar, porque na verdade te matar significa... quero ficar com você. Enfim. Chega no fim da aula, ela de fato tenta matar ele. Por quê? Porque ele é o descendente de uma linhagem muito específica. No caso, ele é descendente do Papai Noel. A menina quer que ele vire o Papai Noel porque tem uma amiga dela que sumiu. Um belo dia sumiu do nada. Ela começou a agir estranha e sumiu do nada. E o Papai Noel consegue realizar o desejo de todas as crianças. Então ela quer que ele vire o Papai Noel para ela realizar o desejo dele de encontrar a amiga dela. Eu acho que, né? Eu não tô louco em dizer que é o melhor mangá já feito. Não, de forma alguma. Até porque olha o design desse Papai Noel, vai tomar no cu. Porra, toda vez que eu via a capa do volume 1, eu achava que era um cachorro. Parece. Porque a Paru Itagaki ela não consegue desenhar humanos muito bem. Vamos lá.
Mas eu acho que O pai dela contribui. também não. Contribui, né? O pai dela eu já acho mais estilo. Mas contribui muito pro tipo de história que ela faz. Porque a Paru Itagaki, ela é uma das autoras mais destemidas da história recente dos mangás. Pelo menos os mangás que chegam pra gente, né? No mainstream, ela com certeza é uma das autoras mais corajosas que tem. Autora que tem 3 temporadas de um anime? Pô, com certeza. Então, 3 temporadas de um anime sobre animal transando, que fique bem claro. Mas Ele o é sexo em Beasters é necessário? isso, né? Talvez seja um pouco desnecessário. Aí já não gostei. Enfim, o Sanda, ele é um mangá e ele vai falar muito sobre sobre a questão de que as crianças no Japão, elas não podem ser crianças. Elas podem aprender como crianças porque, né, a taxa de Ele natalidade tá do jogando Japão, chibulinho. a taxa de natalidade do Japão é baixíssima e os jovens, eles precisam ser protegidos a todo custo. Então, Uhum. eles todos moram no internato. E o negócio dessa escola é que tem que impedir que as crianças sofram qualquer tipo de trauma. E tem que impedir que essas crianças elas sejam minimamente precoces. Porque a partir do momento que elas começarem a virar adultos, aí elas já são seres descartáveis, né? Elas já são um número, digamos. E é um mangá que ele vai falar muito sobre como você não pode capar a experiência dos adolescentes, porque os adolescentes é, eles aprendem vivendo num próprio senso de individualidade deles ali. Então, fazer as coisas que eles acreditam que seja correto, ou as coisas que eles querem, e eles precisam, né, ter liberdade que não lhes é dada, porque a sociedade japonesa, por mil e uma questões, ela é muito trancada e ela é muito travada com qualquer tipo de pessoa, não seja um velho. E por isso que o personagem principal é o Papai Noel, porque nesse mundo não existe mais Natal. E as crianças, elas não podem sonhar, né? Se ela sonhar, a imaginação dela sai de controle e aí fudeu. E é muito, muito, muito bom como ela trata esse mangá como um Battle Shonen. É um Battle Shonen com o Papai Noel como personagem principal. Também é um mangá de mistério. Principalmente um mangá de mistério, vamos lá. Principalmente um mangá de mistério. Mas tudo que envolve o Papai Noel, ela trata como um Battle Shonen. Então você tem o diretor. O diretor, ele é um cara de 90 e poucos anos. Ele fez 1 milhão de plásticas. Ele não consegue expressar mais nada. E ele quer a todo custo impedir que essas crianças sofram qualquer tipo de trauma. E ele quer impedir que essas crianças tenham qualquer senso de individualidade. Porque ele acha que a juventude é uma coisa que ela tem que ser pura e intocada. E, enfim, tudo é qualquer elemento, qualquer coisa que vá contra essa ideia dele, ele já busca eliminar o mais rápido possível. E tem muitas lutas fodas do Papai Noel contra o velho de 90 anos. Muitas lutas fodas. Não É... tem como. Não, e assim, tem questão de power-up, sabe? Tem no momento que tá no mangá agora, o Papai Noel ele vai descobrir a rena dele. Descobrir a rena dele, né? Também ter... também traz muitas questões sobre, tipo, o que é ser o Papai Noel, sabe? O Papai Noel, no caso, Uhum. essa entidade protegedora, essa entidade que vive a serviço das crianças. O que é ser isso, sabe? Você precisa ser bondoso o tempo todo? Pode existir um Papai Noel maldoso? Cara, é muito bom. Mas, acima de tudo, é um mangá com personagens tão bons. Tão bons assim. A menina Fuyumura, ela é uma personagem que ela lida com várias das questões, né? Ela é a personagem arquétipa da Paru Itagaki, né? Ela é a menina alta, a menina magra, esquisita, sem muito tato social, e tá se descobrindo sexualmente, tá se descobrindo como pessoa, e nesse caso também muito maluca. Então, tem vários capítulos dela tentando matar outras crianças, por exemplo, tem vários capítulos dela esfaqueando gente, enfim, Normal, normal. normal, mas assim, é uma personagem com, primeiro, muitas camadas dentro dela,
E segundo, muito significativo, assim, tudo que envolve ela, de um ponto de vista temático, é muito significativo. A relação dela com a amiga, que a gente vai vendo aos poucos, né? É muito bonita e é muito trágica, assim. Sabe, tem um momento nesse mangá que é aquele tipo de coisa, sabe? Tipo, um autor que ela consegue atingir um sentimento específico ali. E é um sentimento que você só percebe que você já passou por ele quando você vê sendo traduzido numa tela, numa história. Uhum. E você pensa, caralho, como isso é real e como isso é triste, sabe? E, porra, assim, é um mangá que. Primeiro, ele é um deleite de ler. Ele é muito gostoso de ler, ele passa rápido. Não só por ele ser um mangá ultra maluco, mas também por ele ser um mangá que tem uma arte muito característica, muito estilosa, muito espalhafatosa, né? E a Paru Itagaki, ela tem composições de página muito boas, muito boas. Para além disso, assim, tipo, só o trabalho de personagem dela, esses personagens é, conversando entre si, cada um maluco do próprio jeito, é uma coisa que realmente só ela tá fazendo, sabe? Pelo menos, novamente, no mainstream. Provavelmente tem outros autores fazendo mangás igual a Paru Itagaki, mas eles provavelmente não chegam pra gente. No mainstream, ela é a única que tá fazendo coisas desse tipo. E é. Novamente, assim, eu disse quando eu comentei nos mangás da. Melhores mangás do ano. Deus abençoe essas autoras malucas que estão fazendo esses mangás estranhões e muito bons. Ela, a autora do Arakawa Under the Bridge, também tá fazendo um mangá sobre Papai Noel. Eu não sei qual que é aí, Não, não é Papai Noel. qual que é a pira que tá rolando aí, mas enfim. É o Santa Trio. É o Santa. Qual que é o terceiro, então? Pergunta. A Kei Hayashida precisa fazer um agora. Não, ela tá fazendo, né? Mas aí não é tipo Papai Noel. Então, ela É precisa porque fazer ela é um mais de. dark. Ela precisa fazer um de Papai Noel agora. Mas tem o Papai Noel Dark nesse mangá também. Mas eu sei quem vai fazer. É a Kotoyama, ela acabou com a Afternight pra fazer uma Papai Noel. Uma boa também. Uma boa. Que é a outra do Dói. Sim. Mas enfim, se você quiser um mangá que, tipo, ele tá constantemente jogando momentos na sua cara que fazem você parar e falar: Pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo, sabe? Como. É um mangá maravilhoso, assim. A Itagaki, ela tem sensibilidades que são muito próximas do meu tipo de humor, são muito próximas das histórias que eu gosto. Então, o Sanda pra mim é o melhor mangá dela, como eu disse. Eu acho o Beastars muito bom. Eu acho o Bota Bota muito bom. O Sanda, ele caminha lentamente, mas estavelmente aí pra ser um dos meus mangás recentes favoritos, porque puta mangá bom, viu? Puta mangá bom.